do intercâmbio entre os museus do futuro, um projeto que junta diversos museus do mundo, do sul global. Moçambique faz parte deste roteiro, deste conjunto dos museus que participam deste projeto, através do Museu Mafalala, aqui representado pelo Ivan Laranjeira, e também Brasil, através de outras entidades, como o Acervo da Laje, representado nesta nossa conversa por José Eduardo. Os dois, muito obrigado por estarem aqui conosco, meus senhores. É com muito gosto que vos recebemos para conversarmos sobre este projeto que coloca naturalmente o sul global a refletir, mas sobretudo coloca os museus do futuro a discutir. É engraçado falar dos museus como lugares do futuro. Quando falamos dos museus, falamos do passado. E fala-me deste projeto. Acho que, primeiro, para contextualizarmos as pessoas, como é que o museu pode ser um lugar do futuro, Ivan? Boa tarde, Bamo. Boa tarde a todo o auditório da TVM. Começar por dar os parabéns a todos os presentes na lista dos 100 mais importantes aqui da lusofonia, colegas nossos, pessoas que têm estado a trabalhar em prol do desenvolvimento das artes e da cultura, e é satisfatório e gratificante ver que esse trabalho é reconhecido e estamos nas listas mais importantes da lusofonia. Indo de encontro à questão, é sobretudo isso, né? Acho que para nós sabermos quem somos e para onde vamos, temos que saber o nosso passado e compreender esse mesmo passado para evitarmos erros, para evitarmos os desafios que foram incompletos, que não foram solucionados no passado. E é nesse contexto que a gente pensa o futuro. Pensamos o futuro sobretudo porque construímos também, a partir desse passado e dessas vivências, novas narrativas, narrativas que vão definir aquilo que é a sociedade, aquilo que é a condição de ser moçambicano e a condição de ser uma comunidade. Portanto, hoje os museus estão cada vez mais voltados para si, para a condição comunitária e para aquilo que estas comunidades representam. E o caso vertente da Mafalala, assim como do Acervo da Laje, são comunidades que ao longo dos tempos foram sempre marginalizadas, são comunidades de periferia e comunidades que têm uma potência muito grande e que têm uma força enorme e que não é explorada, de tal forma que, a partir desse pressuposto, pensamos a ideia do futuro, pensamos como capitalizar esses recursos existentes nesses espaços, como capitalizar essa memória coletiva que de certa forma é invisibilizada e começar a influenciar novas dinâmicas socioculturais, políticas e económicas. Ok. José Eduardo, bem-vindo a Moçambique, salve, salve família. Mesmo a começar, acho que é essa a grande pergunta, não é? Este projeto e este bloco de atuação em conjunto, de certo modo, redefine aquilo que é o papel do museu no espaço e daquilo que pode ser o museu na humanidade, no mundo hoje em dia. Então, boa tarde a todas. É uma alegria imensa estar aqui de Salvador, da Bahia, vim para aqui para Moçambique. Estar em Maputo é uma emoção imensa. E acho que o que está acontecendo é que o Sul Global está mostrando museus como o Mafalala, como o Acervo da Laje e outros como uma espécie de vanguarda do que se espera de um engajamento social, político, cultural dentro das comunidades periféricas do mundo, né? A grande questão é por que a gente é periferia e por que a desigualdade sempre vai dizer o que é ou não memória. Então acho que a gente está tensionando isso. Estamos trabalhando há um ano online, discutindo o futuro do museu, de como é que os museus vão ser pensados, e culminou com essa viagem, né? O Ivan foi para Salvador, na Bahia, lá no Brasil, eu vim para cá, e como possibilidade mesmo de intercâmbio e de mostrar que outras possibilidades de contar histórias, de narrativas e de tradições são possíveis, né? E acho que também é um movimento de decolonialidade quando esses mesmos museus começam a pensar curadorias locais, né? Nós estamos concluindo agora essa primeira etapa do Museu Futuro. Tem uma exposição maravilhosa do Marrabenta no Mafalala, assim como tem uma exposição Memórias para Dona Antônia lá no subúrbio ferroviário de Salvador, que são exposições cujas curadorias são feitas por nós, e isso vai mostrando as histórias que foram invisibilizadas e a gente quer apresentar para o mundo, porque não existe diversidade só com hegemonia. A diversidade existe também pelas práticas outras dessa museologia social que o Museu Futuro está provocando. Ok. Estamos a falar de dois lugares, mas acima de tudo estamos a falar de
dessa região, né? Estamos a falar de um sul global, onde há muito de comum, mas também alguns aspectos que nos diferenciam. Nós estamos com os nossos 48 anos de história de Moçambique, independente, Brasil com 200 anos, 200 anos. O que encontram de comum, apesar dessas distâncias que, de certo modo, influenciam a forma como os museus funcionam, a forma como essa história, esse passado todo vai resistindo, vai existindo, vai sendo discutido acima de tudo, vai ganhando novos significados e novas interpretações. Como é que encontram esse lugar de diálogo com esse sul global que tem essas diferenças? Quem fala de Brasil e Moçambique pode falar de outras realidades. De facto, e a pergunta é muito bem colocada e pertinente, na medida em que este é um projeto que junta 6 museus do sul global, precisamente, com um número considerável de museus africanos. Somos nós aqui em Moçambique, temos museus na Tanzânia, museus também no Zimbábue e 2 museus na Índia e o acervo no Brasil. E da experiência que tivemos agora a ter ao longo destas 2 semanas de troca, eu ir ao Brasil e estar na Bahia é fazer um reencontro com a África. No subúrbio ferroviário de Salvador, não é? Precisamente, na plataforma, e andar e vir em mente que eu conheço esta rua, eu conheço essa senhora, eu conheço aquele indivíduo que é muito similar àquilo que a gente vive no nosso país, a maneira de ser, de estar, não só o elemento da língua, mas quando pensamos a comida, quando pensamos toda uma série de comportamentos que são muito associados àquilo que nós representamos enquanto moçambicanos e africanos, quando pensamos a música, quando pensamos o sincretismo, a religião, todos esses aspectos estão muito associados àquilo que é a nossa condição de africanos. E a Bahia é a expressão maior dessa semelhança no que diz respeito aos povos africanos e os afrodescendentes presentes no Brasil, e o Brasil de um todo como sendo também fruto desta relação com a África. E sendo enorme, não é um país continental? É um país continental, precisamente, e que se reflete também nestas várias diversidades, que é novamente uma semelhança do nosso país, da nossa África, que também é um espaço com uma diversidade enorme e que se pode também traduzir nessa diversidade do Brasil. O que eu acho que é extremamente interessante enquanto que museus, Mafalala e o acervo da Laje, é pensar o museu a partir da comunidade, de um ponto micro, projetar uma narrativa macro que discute o país, que discute a cidade, que discute o mundo, o planeta, e que discute sobretudo o caminho a seguir, voltando à ideia do futuro e aquilo que são as novas avenidas da perspectiva histórica, da memória, e apresentar alternativas a esta hegemonia que nos habituamos sempre a ouvir e dar voz, sobretudo, a essas comunidades invisibilizadas. Por outro lado, eu acho que é extremamente importante pensar a própria cidade. Qual é a perspectiva das cidades? Mafalala, assim como o bairro ferroviário, são espaços que foram projetados como periferia, mas com o andar do tempo, estes lugares são hoje cada vez mais o centro. Sofrem também dos processos de migração, sofrem dos processos de expansão urbana, sofrem de déficit de infraestruturas para dar vazão a esses desafios que se apresentam hoje, e isto é um elemento cada vez mais preocupante na medida em que as cidades estão a ganhar um novo fôlego, estão cada vez mais populosas. E a conquistar um espaço do subúrbio, ou a arrancar um espaço do subúrbio. Arrancarem precisamente o espaço do subúrbio e a vivermos processos de gentrificação. É o que nós vimos aqui quando descemos para lá na Caniço, quando descemos para Machaquene, um pouco para Mafalala, essa extensão da cidade. Claramente, e esse direito à cidade também, que é uma conversa muito importante de se ter e perceber novamente os processos migratórios que estão a ter lugar nesses espaços. Então, acho que essas são algumas das semelhanças que assim de imediato aparecem e que é motivo de reflexão como os eventos são os mesmos, independentemente da geografia em que a gente se encontra. É uma conversa muito importante e ultrapassa a dimensão desses museus. O Museu da Mafalala, assim como o Acervo da Laje, ultrapassa esse lugar de espaço artístico
e é bem verdade que o lugar de memória lá existe, mas passam esses espaços a serem espaços muito importantes para toda uma discussão sobre vários aspectos, sobre as políticas públicas, sobre o lugar da comunidade no acesso a essa proteção legal e tantos outros aspectos relevantes. Este projeto, de certo modo, também vai definir uma nova forma do Norte e o Sul conversarem sobre direitos iguais e acima de tudo, as felicidades fundamentais das pessoas. Sim, acho que sim, porque o que está acontecendo é que enquanto os grandes museus estão em crise, no sentido de que não dá mais para sustentar determinadas exposições e narrativas hegemônicas que já são colonialistas ainda, né? Eu acho que o que está acontecendo é uma vanguarda dos novos museus que nascem como espaços educativos, espaços de agregação comunitária, onde as pessoas se veem, né? Então, espaços que não são mais burocráticos, no sentido de que espantam o entorno, né? Os grandes museus, a gente costuma dizer que o entorno para os grandes museus são os estornos, né? Eles têm as confusões, eles não aceitam o entorno. E no nosso caso, não. O Mafalala, o Acervo na Laje, nascem por causa do entorno e é o entorno que brilha. É o entorno que é redivivo com essas experiências. Então, partindo desde a infância, desde as crianças, a juventude, as mulheres, a todos os públicos possíveis, porque a gente não aceita mais museus hegemônicos com narrativas colonialistas e que impeçam a nossa fruição. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é um movimento de vanguarda em todo o sul global e que as outras partes do mundo vão começar a olhar para isso e vão possivelmente orientar a gente de como seguir os próximos passos para o futuro. Porque são iniciativas que precisam de apoio institucional, apoio governamental, apoio internacional, para que elas sobrevivam, porque é isso, nós estamos fazendo uma vanguarda na história da museologia e decolonial, e isso precisa se tornar método para que outras iniciativas surjam também, né? Então, Moçambique e Bahia lá estão irmanadas nessa primeira leva, assim, é uma experiência maravilhosa. A gente espera poder voltar aqui de novo, e Ivan e o pessoal também ir para lá, para Salvador, para a gente poder continuar essa experiência. Claro, e aconteceu recentemente essa experiência. Ivan esteve no Salvador da Bahia, no subúrbio ferroviário, até porque o museu fica, a esta hora já está fechado o museu, né? Abre às 9, está aberto, abre todos os dias às 9 horas, fica na rua Sá Oliveira, não é? Sá Oliveira, e existe desde 2011, não é? 2011. Vocês sentem esse impacto de que estão a influenciar, de certo modo, uma nova forma de se pensar o museu, o subúrbio? O subúrbio. Sim, porque é isso. O Acervo da Laje nasce de uma experiência de um professor que, fazendo uma pesquisa no subúrbio, o morador disse para ele que ali é terra cara para gente barata. Ou seja, é uma terra que tem muito, mas que as pessoas não sabem o valor que aquela terra tem. Então, a partir daí é isso. A gente começa a valorar cada pedacinho de chão da gente. A gente começa a valorar cada território onde a gente palmilha, porque nesse sentido o território tem histórias que precisam ser ativadas. O que o Acervo da Laje faz, o que o Mafalala faz, é ativar essas histórias de figuras muito importantes para a cultura, tanto brasileira quanto de Moçambique, mas para a gente se entender no mundo. Então é muito importante isso, porque antes de nós, pessoas lutaram nesses territórios. Pessoas criaram, produziram memória, produziram arte, produziram poesia, música nesse território, e o que a gente está fazendo é levar adiante com a nossa contribuição. Então, eu acho que esse é um dado muito importante para você começar a enfrentar essa questão do apagamento das histórias invisíveis. Vide que a gente vem de um país cujas histórias afro-brasileiras foram combatidas, e o racismo é um traço muito forte disso, foram combatidas durante muito tempo, e a gente não pode voltar atrás, a gente não pode retroceder. Então, a ferramenta do museu como elemento de educação para a comunidade, educação para a história, tem a ver com esse enfrentamento, né? Então, isso impacta tanto nas comunidades, impacta nas juventudes, nas infâncias, impacta nas universidades. As universidades têm que começar a botar esses alunos e alunas a frequentar esses museus para que eles tenham uma experiência de cidade,
É muito importante isso. Fazer a experiência de cidade em museus comunitários é uma experiência sine qua non para a formação de qualquer jovem que está na universidade ou na escola pública. Pois. Ivan, acho que aqui também estamos a falar do impacto dos museus como esses espaços que ultrapassam essa zona que, pelo menos cá, por nós, estão muito associados a essa ideia apenas de colocar os artefatos no espaço físico, mas a ideia de fazer desses artefatos objetos de discussão e de início de conversa e de reinvenção de novas formas de conversa sobre a nossa própria identidade e, acima de tudo, encontrar matéria atual que permita à sociedade compreender sobre a intervenção e o papel dessa memória coletiva. Acho que começamos a discutir isto a partir de um fórum, se calhar, mais de participação, de cidadania, de advocacia, de lobby. Ultrapassamos a dimensão artística da conversa. Absolutamente. Acho que é sobretudo cidadania, é um espaço que começa a olhar para outras necessidades que o ser humano tem e sobretudo estas necessidades do fórum identitário, a forma como estes museus estimulam a autoestima, estimulam o sentido de pertença, o orgulho próprio, é fundamental porque faz com que as pessoas tenham também, a partir daí, um estímulo maior para criarem, para inovarem e para transformarem positivamente os lugares de onde vêm. Porque as estruturas só não falam por si. É preciso interpretar esses edifícios, é preciso interpretar algumas práticas, é preciso interpretar a própria história e isso é a função que o museu tem. É a pedagogia que o Zé Eduardo estava a falar, que uma criança de 10, 15 anos que vive na Mafalala e que não viveu a época colonial e que não conheceu figuras como Craveirinha, Noémia de Souza ou Eusébio da Silva Ferreira, precisa de ter essa base da alimentação. E os museus estão aí para isso, estão aí para reinventarem essa memória, para usar e criar referências positivas para os espaços em que eles estão e poder então, a partir daí, reinventar e transformar para o positivo as nossas comunidades. Falando nessas figuras, falando nomes como Zé Craveirinha ou Eusébio, hoje nossa sugestão de filme, por causa desta conversa, é o filme Ruth. É um filme que revisita esse lugar de história e é por isso que apresentamos já nos próximos minutos a nossa proposta de filme para o dia de hoje, filme Ruth, História de Eusébio. É verdade, para juntos, mais uma vez, compreendermos essa contribuição de espaços importantes como a Mafalala para a construção de várias lendas, a formação de várias lendas, não só na cultura, mas no desporto, no futebol, no caso de Eusébio. Esta é a nossa sugestão de filme, um filme que rodou entre Moçambique e Portugal. E é a nossa sugestão de filme Ruth, um filme sobre a sociedade portuguesa metropolitana e ultramarina no início da década de 60. O jovem futebolista moçambicano chamado Eusébio, atleta predestinado do Sporting Clube Lourenço Marques, que se vê cobiçado e contratado pelo clube rival, o Benfica. Chantagem, tentativas de rapto, envolvimento de ministros, delírios nos jornais e promessas milionárias fazem da história da transferência do futebolista uma saga desenrolada em 2 continentes. É a nossa sugestão de filme para o dia de hoje, tudo para recordarmos esta longa trajetória da Mafalala como um torrão, como espaço que lança lendas. As coisas não vão ser assim tão simples. Mas eu de políticas percebo pouco. Chegou ontem de Lisboa e traz-lhe uma carta do presidente do Benfica. Despachar o Eusébio para Lisboa não é fácil, mas despachar a Ruth para Lisboa... Gastão Silva, diretor do Benfica. Amanhã, por 15 tostões, podem comprar o jornal e já ficam a saber de tudo. É que o tal de Eusébio aterrou em Lisboa há um par de horas e foi recebido por 2 dirigentes do Benfica. Viajou sob um nome falso, Ruth Malosso. Se você valer metade das trabalheiras em que nos metemos por sua causa... Ou joga no Sporting, ou nunca mais dará um pontapé numa bola de futebol. Mas é do Sporting. Isto vai dar uma guerra do catano. Como é que se chama o teu irmão? Ruth! Chama-se Ruth! Aqui está Ruth, um filme que foi gravado, ou como se diz, que rodou entre Moçambique e Portugal e rodou na Mafalala. Algumas cenas ali que vimos e mesmo a trilha sonora interpretada por um músico do bairro da Mafalala.
enfim, para continuar e dar essa lógica à nossa conversa de hoje sobre os museus do futuro a partir de experiências de 2 subúrbios, um subúrbio de Salvador da Bahia e um outro subúrbio da cidade de Maputo. Ivan, estamos aqui também a olhar essa preocupação de ver essas histórias e a urgência dessas histórias. Acho que a diferença entre o sul global, em particular a África, é que as nossas histórias estão ali, existem e devem ser contadas. Pensar um museu do futuro também é sobre essa urgência de pegar essas histórias e validar e oferecer uma nova roupagem. Surgiram, na verdade, essas histórias como se fossem autênticos fênixes. E acrescentar, dizer que a vantagem das nossas histórias é que os protagonistas estão vivos. Yeah. E é um aspecto que representa uma riqueza enorme, porque temos a possibilidade de ouvir as mesmas histórias na primeira pessoa e temos ainda a possibilidade de documentar essas mesmas histórias, que é um desafio muito grande que nós temos neste momento, de colocar tudo isso registado em arquivo para que possam ser usufruídas as mesmas histórias no futuro por as gerações vindouras. Mas as histórias, elas também precisam de ser vistas como um serviço de utilidade pública. As histórias não estão lá para estar armazenadas, para viverem no arquivo. Elas estão lá para nos inspirar a continuar os nossos próprios percursos e moldar a sociedade. Construir a nação, se quisermos oferecer uma linguagem mais nossa. Sobretudo isso, que temos vários vazios desta história da nação, que é preciso completar, e o Museu Mafalala, o Acervo da Laje, faz de certa forma esse trabalho e contribuímos precisamente para que estas novidades, que não são novidades nenhumas, apareçam ao grande público. Encontra também esse lugar, essa matéria forte e consistente de um país que existe há 200 anos, que é o Brasil. Existe há muitos anos, há muitos anos. Mas estou a falar de Brasil depois do colonialismo, né? Então, a gente tem muitas histórias que foram silenciadas, né? Eu acho que o trabalho nosso também é de pesquisa, porque manter um museu comunitário como o Acervo da Laje ou Mafalala significa fazer curadoria, né? E as curadorias que vieram antes de nós, elas selecionaram aquilo que seria ou não visto. E, geralmente eram curadorias que não tinham uma relação de pertencimento com as pessoas e com o território. As lentes estavam influenciadas, de certo modo? Totalmente. Os vieses, digamos assim, né, já estavam carregados do que seria mostrado e do que não seria mostrado. Então, acho que vem um movimento agora de insurgência com essas curadorias que trazem à tona essas narrativas. Hoje eu vou amanhã para Salvador e já levo o livro do Rui Laranjeira sobre a Marrabenta, que é uma coisa bonita de entender lá no Brasil, assim como a gente tem várias expressões culturais que foram apagadas e que depois foram redivivas, como o samba de roda e outras expressões. Então o Acervo da Laje lida com essas memórias invisíveis, né? Memórias de homens, de mulheres que contribuíram com a cidade, que contribuíram com o subúrbio ferroviário e fizeram civilização nesse território, porque Mafalala é civilização. Acervo da Laje, subúrbio ferroviário de Salvador, é lugar de civilização e nunca foi olhado como civilização. Eu acho que aqui está um ponto que a gente precisa entender. A gente faz cultura, a gente constrói civilização e esses territórios precisam ser vistos desse jeito. Então, e a presença do museu é uma presença que implica isso, olhar para o futuro sem perder o passado, mas olhar para essa civilização que está sendo construída, né? E o desafio é encontrar essa capacidade institucional desses museus de pesquisar. Porque eu sei que, por exemplo, o Acervo da Laje, assim como a Mafalala, são duas entidades que são o resultado da pesquisa igualmente, por outro lado. De pesquisa, isso. É um trabalho profundamente. Não são museus obedientes ou museus passivos. Gosto dessa expressão, não são museus obedientes. Não são museus obedientes. A gente pesquisa, a gente ontem estava gravando documentário, hoje já estava gravando também entrevista, conversa com toda a equipe do Mafalala, a mesma coisa em Salvador. Quer dizer, e é isso, porque se você pergunta, a pesquisa também é isso, é aproveitar esse tempo, aproveitar toda essa dinâmica. Lá o Ivan teve o prazer de conhecer o fotógrafo Walter Firmo, que é um grande fotógrafo para nós
das personalidades negras da música e da cultura brasileira, e a gente fez uma experiência muito impressionante de ver de como essa cultura ainda está presente, né? Então acho que talvez o mote dessa viagem seja que nós ainda estamos tendo a possibilidade de tocar nessas pessoas que fizeram muito por nós e agradecê-las em vida. Sem dúvida, né? sem dúvida. Agradecê-las em vida e dizer e transmitir isso para as novas gerações. Eu acho que essa que é a pesquisa maior agora, é tudo que encontrar, tornar público, porque quanto mais público a gente torna as pesquisas, os achados que nós fizemos, mais isso reverbera e vão se tornar novas experiências. Sugiro que as pessoas vão visitar o Mafalala, o Museu Mafalala, e vão na exposição sobre Marra e lá aprendam a aprender a partir de cada foto. Sem dúvida, sem dúvida. O papel da pesquisa, Ivan, dentro deste diapasão, né? Essa ideia de construir um caminho próprio, questionador, bastante questionador, sem nunca trair os fatos, essa história que fortalece e torna esses lugares importantes, mas sobretudo questionar a própria história. E isto é muito profundo e complexo, mas na verdade é isso, é sair de um lugar estabelecido e criar novas formas de discussão sobre esse discurso todo. É sobretudo também democratizar o conhecimento, democratizar a cultura, democratizar as nossas narrativas e a nossa história. Na medida em que, como dizíamos, é construir a nação, e a nação é construída por todos nós, não é? E esse exercício de pesquisa confere-nos também maior credibilidade, maior transparência e um entendimento mais abrangente dos factos, dos eventos e das personalidades que estão como protagonistas desse mesmo exercício. Agora, o que é importante também quando falamos de pesquisa é a forma como nós apresentamos o resultado dessa pesquisa, que é o que de facto vai criar o interesse no grande público em participar, em conhecer, em se envolver com o que foi pesquisado, porque vivemos em contextos em que a internet, a informação é cada vez mais banalizada e temos que ter a capacidade criativa de manter a atenção das pessoas e também olhar para aspectos sociais, como o nível de literacia que existe e aspectos desses, para que o cidadão comum, o mais básico dos homens, possa perceber o que está-se a tratar. Então, é também um exercício que traz esta arrogância, que desconstrói esta arrogância da academia, que muitas vezes elitiza o conhecimento e que propõe uma discussão ao mais alto nível, mas é descer a base e conversar com a base sobre esses aspectos que fazem parte do seu cotidiano e fazem parte do seu dia a dia. Portanto, a pesquisa tem este valor, tem este condão e ela tem esta responsabilidade, sobretudo, de ser acessível. Sem dúvidas. Bom, eu ao vos ouvir falar da causa, porque acima de tudo é sobre uma causa, é sobre uma ideia de um sonho, é sobre uma utopia, mas é sobre construir um futuro, é sobre fazer do passado uma força que nos motiva hoje a construir um futuro. E acima de tudo construir um discurso alternativo a essa agenda imposta por várias frentes, sobretudo quando olhamos essa conversa sul e norte, como é que esse lugar é um lugar que nos divide. Eu estava a olhar um outro BRICS aqui a surgir, estava a olhar para essa agenda global e estava a ver também o movimento a integrar-se a essa agenda global, do cansaço do sul, de continuar a receber e aceitar agendas alheias e não construir um caminho muito próprio. Na verdade, é isso que, de certo modo, estão a contribuir para que se tenha um outro pensamento sobre o lugar da cultura, sobre o lugar da cultura nas sociedades do mundo. Zé. Estamos numa agenda. Eu acho que a questão é que a gente não nasceu para morrer cedo. A gente nasceu para ser longevo, que é uma coisa que eu estou encantado Mas a vida é curta, hein? Estou encantado com essa coisa das pessoas da longevidade, porque é um direito ser longevo. Então a gente tem que celebrar isso. E eu acho que a contribuição do Museu Futures, do Goethe, nossa, do Mafalala, é justamente pensar longitudinalmente. Então, agora, nós começamos o movimento, estamos levando adiante, teremos que ser sustentados, suportados e cogeridos para que a gente possa
formar novas gerações, porque a gente já está na discussão agora, hoje à tarde, por exemplo, de quem vai tomar conta desses legados daqui para frente. Então, a gente tem que ter já essa dimensão da longevidade dessas experiências para que a peteca não caia, no sentido de que a gente está colocando no nível de discussão meninos e meninas, jovens, que estão falando de coisas que nunca se falaram, das nossas histórias, das nossas curadorias, das nossas representações do museu. O que é que a gente vê em museu? Tem museu em Salvador, na Bahia, que eu chego, eu volto, porque eu tenho vergonha do que eu vejo. E isso é um reflexo ainda de questões que a gente não colocou na pauta. Então, a gente está construindo narrativas que a gente precisa ser levados adiante para que as pessoas também sejam representadas naquelas curadorias e que elas possam ir aos espaços de museu, espaços de memória e possam ter também experiências que sejam relevantes para a sua autoestima, relevantes para a sua orientação para o futuro. Eu olho, quando olhar isto como também essa agenda global, este que eu desafio o José a falar e desafio o Ivan também a falar. Olha, para mim é um pouco um contrassenso também este exercício da agenda global e, sobretudo, este exercício, esta conversa da decolonialidade, porque falamos a decolonialidade, executamos a decolonialidade, mas continuamos a ser apoiados por ex-colonos. Né? Ou seja, o ex-colono é que diz, olha, fala de cultura agora e fala deste modo, responde a este conjunto de regulamento para te dar dinheiro e falar da tua cultura. E, sobretudo, nós temos que nos apropriar disso. Acho que esta é uma reconciliação com a nossa história, que é importante nós próprios liderarmos esse processo e vermos as coisas na nossa perspectiva, no nosso ângulo e com a propriedade e a liderar esse processo. E ter coragem para iniciar essa conversa, claramente. porque há bastante medo de se colocar a conversa na mesa, nesses termos. É isso, porque a gente não é reativo, só que a gente pensa. Eu acho que a dimensão do pensamento, você vai ter que conciliar coisas que nunca foram ditas, digamos assim. Então essa é uma questão profunda do porquê a gente ainda precisa desse apoio. Enquanto os nossos não nos apoiam, a gente recorre a essas pessoas. E é muito louco. Então essa é uma contradição que tem que ser conciliada da cabeça da gente também, para a gente não desperdiçar a oportunidade, mas é uma questão, por que os governos dos nossos países não sustentam as nossas iniciativas? Porque as municipalidades não. Então, lá em Salvador, a gente está tensionando isso, estamos caminhando para um diálogo. E lembrar que pensar a cidade, nós vivemos em espaços que são cidades coloniais. Esta ideia de centro e periferia é uma ideia colonial. E quando nós começamos a ser periferia que é centro, começamos também a desconstruir essa mentalidade e é preciso assumir e aceitar isso e começar a tratar as coisas como elas são de facto. Mas pelo menos aqui em Moçambique já é um bom sinal, estamos na televisão pública e estamos a falar disso com toda a liberdade para exprimirmos as nossas ideias, as nossas convicções, porque eu acho que é por aí. Mas também a consciência sobre um facto, não é? O interesse do Ocidente em continuar presente no sul global e sobretudo aqui em África. Não é? Acho que é uma negociação que, de certo modo, a cultura é um braço muito importante a entender essa lógica de diálogos. Como é que nós, hoje em dia, em 2023, essa nova geração que está a pensar até um museu do futuro, como é que se integra e participa desta conversa? E qual deve ser o interesse dessa geração? Bom, é como eu dizia, é sobretudo nós reinventarmos e apropriarmos dessa própria conversa. Nós estamos a falar da Mafalala e que é um museu que a média de idades do seu staff é de 30 anos. Portanto, é um staff extremamente jovem, à semelhança do próprio país, e é essa juventude que está a pensar, que está a produzir, que está a fazer a curadoria com uma lente diferente daquela que nos habituou.
para início de conversa, nunca vivemos no tempo colonial, mas estamos conscientes do que aconteceu e queremos também projetar um Moçambique melhor, queremos projetar uma Mafalala diferente daquela que nos habituou. Então, todos esses aspectos estão diretamente ligados à componente de cidadania, à componente da apropriação, à noção de si próprio e, sobretudo, o orgulho identitário de ser moçambicano e de ser dessa mesma comunidade. E a semelhança da Mafalala, acredito que existem outros espaços em Moçambique que têm a mesma força e que é importante que eles também se levantem e comecem a fazer esse registro. E foi um encontro interessante, desde Salvador da Bahia, Maputo. Temos fotografias que fomos partilhando ao longo desta conversa que resumem isto. Várias conversas interessantes, aliás, através das páginas oficiais do Facebook do Museu Mafalala, assim como do Acervo da Laje, é possível encontrar uma resenha do que foram esses encontros. Esse intercâmbio continua agora aqui em Maputo. Obrigado por isso, por trazerem-nos essas ideias aqui para conversarmos e tornar isto acessível, democratizar esse conhecimento e essa agenda. Mesmo a terminar, Ivan, o que acham que é importante dizer às pessoas, algo que eu não tenha perguntado e que vos ocorre na alma? Acho que é importante convidar o auditório a visitar os museus, a conhecer o Museu da Mafalala. Para quem está aqui em Maputo, estamos na televisão internacional, não é? Estamos na TVM, assim, generalista, mas o programa também vai passar em reposição no canal internacional. Então, para quem estiver no Brasil, na Bahia, também para conhecer o Acervo da Laje, que acho que são experiências que vale a pena. Estamos neste momento com uma exposição patente, que é a Marrabenta, música de toda a gente da nossa terra. Exploramos a Marrabenta numa perspectiva que é muito pouco explorada, que é a partir dos bailarinos e não dos músicos. Portanto, vale a pena conhecer esse outro lado da história da Marrabenta e como ela se desencadeou. Tirando isto, dizer a todos já que 2024 seja um ano de vitórias e que seja sobretudo de muita paz. Zé? Agradeço imensamente esse convite de estar aqui. Agradeço ao Goethe, a Sofia, que é uma das responsáveis por esse trabalho. Também quero agradecer e dizer que quem está lá na Unilab, lá em São Francisco do Conde, muitos estudantes daqui vão para lá, né, conhecem o Acervo da Laje, e que também vocês conheçam o que está acontecendo no Museu da Mafalala, porque é um caso muito importante para pensar novas estratégias para enfrentar adversidades em questões territoriais e também esse direito à cidade. É um museu que precisa ser frequentado, em primeiro lugar, por todos nós que estamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença, um grande abraço e voltaremos a falar muito em breve. E boa viagem de regresso ao Brasil. E espero que tenha sido bom. Foi a primeira vez aqui em Moçambique? Primeira vez, inesquecível. Ok, inesquecível. Quem está no Brasil, venha para Moçambique, venha para Maputo. Porque Veja só como o mundo é pequeno, não é? Aqui já é noite, não é? São 18h46 agora no Brasil, 13h45 também, não é? Um abraço, até já. Nós ficamos por aqui, obrigado a todos pela audiência, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música e vamos ao show na MEIF com Cloro. Até quinta às 18.